Talvez que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. Amém. Amém, glória a Deus. A nossa sequência de mensagem, irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. E nós vamos ler o verso 6 e o verso 7 hoje. Capítulo 2, verso 6 e o verso 7. É a raiz da construção que o apóstolo Paulo vai fazer de toda a doutrina que ele vai desenvolver mais à frente. A base, dos argumentos de Paulo está nesses dois versos. Colossenses capítulo 2, o verso 6 e o verso 7. Esse é o nosso sétimo sermão. E hoje nós vamos ministrar no capítulo 2, segundo sermão no capítulo 2. E diz assim, irmãos, Colossenses capítulo de número 2, o verso 6 e o verso de número 7. Diz assim, queridos: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém, queridos? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, te damos graças por estarmos aqui prestando um culto a Ti. E neste momento, após cantarmos louvores, queremos ser ministrados por Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para que a palavra que chega aos nossos ouvidos, a palavra do Senhor, desça até o nosso coração, até a nossa mente, e que nós venhamos a pôr em práticas. Que essa palavra venha nos edificar para o louvor da Tua glória, Senhor. Nos erradicar, nos alicerçar em Cristo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos no mês da Reforma Protestante, com a nossa origem. Nós comemoramos nesse ano 507 anos da Reforma Protestante, como o tempo tem passado, 507 anos desta reforma. No dia, já ministrei isso, já falei uma vez, do 6 de outubro de 1536, um homem chamado William Tyndale, ele foi morto, foi estrangulado e foi queimado pela Igreja do Império na época, simplesmente por traduzir as Escrituras. Nesse período da Reforma, às vezes muitas pessoas não entendem o que acontecia. O povo, majoritariamente, era analfabeto para semi-analfabeto. A escrita e a leitura, ela era chegada apenas a algumas classes sociais mais altas. E a Bíblia, ela era restrita apenas aos monges e aos sacerdotes, aos líderes de igrejas. O povo, então, ficava escravizado àquilo que o líder transmitia. Um período de apostasia, um período onde o comércio da fé era mais valioso do que a vida, do que as almas. Se levantam homens de Deus, e um deles é este William Tyndale, que ele perde a sua vida simplesmente por defender o direito de todos terem a língua no seu próprio, a palavra de Deus na sua língua, no seu próprio idioma. A palavra não podia ser transmitida apenas em latim, ou em grego e hebraico, mas a palavra ela deveria ser transmitida no idioma daquela pessoa. Ele faz grandes obras. Ele é responsável por, no período que surge a imprensa, traduzir o Novo Testamento, mais de 3.000 cópias, e esconder em sacos de farinha, para que a igreja da época não pegasse, não queimasse, porque o povo não poderia ter acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos aponta ao Filho, ela nos leva até a cruz, ela nos mostra que a salvação é pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Ela tira o poder eclesiástico da mão dos homens e ela retribui e dá o poder e a autoridade totalmente a Deus. E nós vemos a marca, então, de um homem que morre, está disposto a morrer. O seu legado fica, a pessoa morre, mas a obra continua. Lembrando de alguns sermões atrás que eu falei que a obra é maior do que o obreiro. Pessoas passam, pessoas vêm e vão, mas a obra do Senhor será consumada até o fim. Este livro, esta fé foi caçada, irmãos,
foi por muitas vezes perseguidas, foi queimadas, homens martirizados, mas nós continuamos de pé e a igreja de Deus vivo continua de pé, porque esta obra não vem de homens, ela vem do Senhor. O conselho de Gamaliel que ele deu aos fariseus dura até hoje, quando os fariseus queriam matar os apóstolos, e Gamaliel fala: olha, o que vocês vão fazer? É nítido que esses homens operaram milagres. Há pouco tempo surgiu um tal de Teusdas, levando com ele pouco mais de 400 pessoas. Logo, este homem morreu e todos eles se espalharam. Deixe-os, que se essa obra for de homem, o tempo vai desfazer. Mas se for de Deus, ninguém poderá desfazer. Vemos então, irmãos, que esse conselho de Gamaliel lá atrás, ele dura até hoje. Provando que a igreja, que estarmos aqui, você e eu estarmos aqui, é uma obra de Deus. Não é obra de homem. É uma fé alicerçada em Cristo Jesus. Quantos exemplos de homens de fé, como o de William Tyndale. E esta é a verdade, irmãos. Nós citamos o apóstolo Paulo sempre como exemplo de fé, porque é o homem que escreveu mais da metade, quase metade do Novo Testamento. O exemplo escrito, mas tem tantos homens na Bíblia, então você pode falar: ah, mas o apóstolo Paulo é o apóstolo. A diferença dele para nós, atemporal, é o tempo, é o chamado, mas o Espírito que operava em Paulo é o mesmo que opera em nós, o Santo Espírito de Deus. O Espírito que que instruiu, que guiou Paulo a fazer a sua obra é o mesmo que está em nós. O Deus que capacitou Paulo é o Deus que nos capacita, com épocas diferentes, com tempos diferentes, mas sobre o mesmo princípio, somente pela palavra de Deus, ministrando salvação, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, para somente a Deus a glória. Note que a obra da salvação não está em homens, a obra da salvação não está na glória de homens, mas como nós temos na fachada da nossa igreja, somente a Deus a glória. E quando nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, que é o que o apóstolo Paulo tem orado pelos irmãos de Colossos até aqui, oro para que vocês transbordeiem do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nós ministramos o segundo sermão isso. Para que conheçam a graça de Deus, o primeiro sermão. E o segundo sermão também. Para que conheçam o Deus das Escrituras. Quando nós mergulhamos neste conhecimento, quando entendemos quem é Cristo, irmão, quando nós entendemos quem é nós e o que Cristo fez em nós, quando entendemos esse débito que nós tínhamos com Deus, impagável, e que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, aí nós temos as mesmas atitudes que homens do passado tiveram. A mesma fé. Aí nós podemos entender por que Paulo fala: eu considero tudo como refúgio para ganhar Cristo. Entendemos por que William Tyndale, um homem que morre jovem por traduzir as Escrituras, está disposto a ir à morte por traduzir as Escrituras, porque entendeu. A obra é maior que o obreiro. Cristo, viver é Cristo. Morrer é lucro porque está diante dele, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses. Então, o que nos leva a esta fé, irmãos, a esta firme certeza, é nós mergulharmos neste conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. A partir de agora, o apóstolo Paulo, ele põe esses dois versos à base para refutar as doutrinas heréticas que estavam rondando Colossos. Esses dois versos é a base da doutrina de Paulo, refutando as 4 heresias: o gnosticismo, o misticismo, o farisaísmo e o ascetismo. Paulo agora lhe passa a exortar de uma maneira diferente. Paulo, agora, irmãos, ele vai começar a dar instruções mais direcionadas à igreja. E nisso eu quero meditar com vocês nessa noite sobre estarmos enraizados em Cristo Jesus. Enraizados em Cristo. Então nós começamos do verso 6, queridos, aqui tem a primeira ordem de Paulo. Até aqui, Paulo foi desenvolvendo, Paulo foi falando quem é Cristo. Paulo elogiou a igreja de crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala sobre conhecer, Paulo fala sobre oração. Note que Paulo usa o tempo todo o termo conhecer, transbordar, superabundar, termos que rodeavam a igreja. E Paulo fala que nós temos que conhecer, que nós temos que superabundar, nós temos que mergulhar fundo, mas no conhecimento de Deus. Não no conhecimento obscuro, como os gnósticos, que não, um conhecimento que ainda não tinha sido revelado.
Então, para estarmos enraizados em Cristo, o apóstolo Paulo nos fala que primeiro devemos andar, prosseguir, continuar da maneira que nós recebemos. Né? Olha o verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, quem? O Senhor, assim andai nele. Aqui é a primeira ordem de Paulo, irmãos, na carta. O primeiro verbo no texto grego, o primeiro verbo que aparece no imperativo. O imperativo é uma ordem, não é uma orientação. É uma ordem. Paulo está falando para os irmãos, olha, vocês estão sendo rodeados de doutrinas. Epáfras me contou o que está acontecendo aí, mas como vocês receberam a Cristo, andai nele. E queridos, quando nós paramos a pensar, como nós recebemos a Jesus Cristo? O que Paulo está querendo dizer isso? Recebemos a Jesus Cristo, ele vai falar mais à frente, né? Pela fé. Recebemos a Jesus Cristo pela graça de Deus. Recebemos a Jesus Cristo como uma dádiva do Senhor. Não recebemos Cristo por meio de obras, por meio de misticismo, por meio de conhecimento desconhecido. Recebemos a Jesus Cristo por meio do Evangelho. A ministração do apóstolo Paulo, o trabalho dele em Éfeso, que Epáfras se converteu e levou até os irmãos de Colossos. Assim receberam a Cristo. Vocês receberam a Cristo pelo Evangelho. Então continue pelo Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos, que nós temos trabalhado nesses dias? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O texto base da reforma protestante. Queridos, e note que o ser humano, nós usávamos um termo que não há nada novo. Só muda os personagens. Que a batalha de 507 anos atrás é a batalha de hoje. E trouxe o lema dos só as Escrituras. E meus irmãos, naquela época bateu numa igreja do Império. E quando nós fazemos a leitura da história da igreja, a leitura da Bíblia, temos que fazer uma exegese, entendendo o texto do primeiro século, e uma aplicação ao nosso contexto. Que a Bíblia fala para nós hoje. A Bíblia é atual. Queridos, o que Paulo está refutando no primeiro século acontece no 12º primeiro século, no 21º século. O que estava acontecendo no 16º século, na Reforma Protestante, está acontecendo hoje no 21º século. Então, como que você e eu podemos estar firmados na fé? Andando, caminhando com Cristo da maneira que nós recebemos. Recebemos Ele pela pregação do Evangelho, pelo Evangelho. E esse Cristo nos salva pela graça de Deus. Note como que uma frase traz tanta doutrina. E pela graça somente mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pelo conhecimento desconhecido dos astros, os seres evoluídos. Como Paulo já falou, Cristo não é um ser evoluído, Cristo é Deus, o Criador, a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude. E na semana que vem nós vamos ver também que aqui Paulo vai mais adiante. Habita toda a plenitude da divindade. O pleroma, a plenitude de Deus está em Cristo. Recebemos pela graça, ouvindo a palavra do Evangelho. Não recebemos por fazer obras, guardar dias, abster-se de comidas. Não recebemos por visões. Salvação por visões. Vi um anjo, eu vou prestar culto aos anjos. Que é o que Paulo vai falar no capítulo 2. Então, assim como nós recebemos, devemos prosseguir, continuar. Nós falamos nesta manhã na Escola Bíblica Dominical a importante doutrina da perseverança dos santos. Que é uma doutrina, irmãos, que nos dá substância na Escritura. É uma doutrina que nos faz entender o caminhar cristão. Que ela quer dizer que somente os salvos permanecerão até o fim. E é isso que Paulo está falando aqui. Então perseverem, continue. Vocês receberam, continue. Por que vocês querem mudar agora? Mais ou menos Paulo fala isso em Gálatas. Lembra que nós estávamos fazendo a exposição em Gálatas? Vocês começaram a Cristo e agora tão depressa se desviaram. Não é possível que Cristo morreu de balde. É o mesmo termo. Nós começamos no Evangelho como? Pela graça, pela fé, ouvindo a palavra. Não mudou. Continua pela graça. Os lemas da Reforma não são lemas novos. Não trouxeram, a Reforma Protestante não trouxe nova doutrina. Ela trouxe um retorno na teologia sã e sadia. Ela trouxe o retorno às Escrituras. Tirou a autoridade do império, tirou a autoridade dos eclesiásticos e trouxe novamente a palavra de Deus. É a palavra de Deus que rege e que dirige o curso da igreja. E não a igreja que dirige o curso da palavra de Deus. Ela trouxe essa doutrina novamente.
Não tem salvação por obras, não tem salvação por boa conduta. A salvação, Cristo, recebemos infinitamente pela graça de Deus, para a glória de Deus. Então, estarmos enraizados em Cristo é nós continuarmos caminhando da maneira que nós recebemos. Não mudar o percurso. Continuamos firmes numa fé inabalável. E uma fé inabalável, eu citei exemplo de alguns homens de Deus aqui, como William Tyndale, que não fez caso de sua vida. Este é um exemplo de tantos outros. Como Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, enfrentando uma igreja que na época matava pessoas. Numa época em que, se você fosse pego lendo a Bíblia no seu idioma, você e sua família eram condenados à fogueira. Uma época que a história diz isso, não tem como falar mentira, porque está registrado na história. Aonde a igreja protestante também errou, e errou muito, a fio de espada. Não estamos falando de perfeição, mas estamos falando ali de um período desse. Lutero afixa 95 teses da reforma protestante, considerada hoje como reforma protestante, contra a indulgência da época, contra a igreja da época. Igreja que poderia ter perseguido. Igreja que matou William Tyndale. Igreja que matou Joe Hus 102 anos atrás. E depois, John Wycliffe, depois de morto, 30 anos, desenterraram seus corpos, queimaram seus ossos e espalharam no rio. Lutero enfrenta isso. Por causa de quê? Uma fé inabalável em Cristo. A obra é maior do que o Deus. Não temer ao homem que pode matar o corpo, mas temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Meus irmãos, e como nós entendemos que Deus, nós cantamos que se Deus está conosco, não há o que temer, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Aprove na provisão divina Lutero não morrer pela mão da igreja, mas se Lutero, se tivesse que morrer, estava disposto a morrer. Ou uma fé autêntica, irmãos, nós temos o exemplo do apóstolo Pedro, um exemplo de que era ser um cristão convertido. Um exemplo de que estar ao lado de Jesus não significa conversão. Passando-se 3 anos ouvindo o sermão, 3 anos caminhando com o Mestre, com o Deus vivo, com o Verbo que se encarnou. E na hora da crucificação, momentos antes, ele demonstra como os demais apóstolos ainda não estarem convertidos. Nega, foge. Mas depois, quando Cristo ressuscita, o Cristo ressurreto vai até eles. Porque Deus que veio até o homem jamais buscou a Deus por sua própria vontade, irmãos. É Deus quem nos resgatou, é Deus quem veio até nós, é Deus quem nos libertou do império das trevas. E chega até Pedro e só para receber isso do Espírito. Esses homens são agora convertidos. Eles obedecem ao Senhor, desce a virtude do Espírito sobre eles, capacitando os dons para a plantação da igreja em todos os cantos da terra. Este apóstolo Pedro, que era medroso, o discípulo Pedro agora é um apóstolo, que prega com intrepidez e ousadia diante do Sinédrio, diante dos fariseus, diante dos saduceus. É um apóstolo que, segundo os registros históricos, diante da sua morte, ele fala: vocês vão me crucificar? Então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Qual que é a diferença desses dois? É a virtude, o poder, a conversão, a unção do Espírito Santo deles. Por isso que nós precisamos continuar andando. Lembrando que isso, aqui Paulo está falando, não é uma orientação, aqui é uma ordem, irmãos. Nós já estudamos isso na escola bíblica, na santificação. Que o cristão, ele inicia a santificação e ela é progressiva, ela vai por toda a vida. Ela não para. A santificação, ela continua. O cristão nunca pode estar estacionado. Nós sempre devemos, como os termos que o apóstolo Paulo usa, revestirmos do novo. Todos os dias nós temos que parecer menos com o velho Adão e mais com Cristo. Isso é santificação. Deus restaurando em nós a sua imagem todos os dias, a imagem que foi manchada pelo pecado. Deus restaurando o homem que foi morto pelo pecado, agora vivo pelo poder de Deus. É assim que nós recebemos Cristo. O que aplica isso a nós? Assim como em Colossos, sim, irmãos falando, Cristo mais a lei, Cristo mais o conhecimento que ainda oculta, Cristo mais abster-se de coisas, o ascetismo, né? Cristo mais o misticismo, mais aos anjos, os astros, visões, revelações.
Não, é só Cristo. O que o homem necessita para ser salvo? Somente de um Salvador. Cristo Senhor. Mas nós vivemos no século XXI, queridos, pessoas que retornaram ao período da antecedente reforma protestante. Nós vivemos em tempos que pessoas na igreja evangélica brasileira do século XXI, e por igreja evangélica sendo, algumas se denominam igreja, infelizmente são seitas, por igreja evangélica são seitas, são contados tudo no mesmo grupo, pega pessoas que não apontam para o sacrifício de Cristo, pessoas que, líderes, como Jesus não falou, maus, obreiros, lobos devoradores, mas pessoas vão atrás disso. Tem um falso apóstolo na internet, é loucura, eu não acredito como que pessoas ouvem esse cara. Que ele fala nitidamente que ele tem acesso, e ele vai onde ele quer. Ele fala que ele planta a igreja em outros planetas, e que a obra dele é mais em outros planetas do que aqui. É uma insanidade, e o povo vai atrás. Ele passa a capa e o povo cai. É o anjo Quemael que protege ele. Ele está numa live, de repente ele para, chegou um anjo aqui agora, obrigado anjo. É um misticismo, irmãos. O Paulo está falando, eu vi um meme esses dias, né, falando, o que Paulo escreveria? A primeira carta do apóstolo Paulo aos brasileiros. É isso aqui. A graça e a paz esteja convosco. Muito me admira, depois de tantos séculos, vocês seguirem falsos cristos, falsos deuses. Porque vocês acreditam em falsos profetas. Porque vocês acreditam em rosa ungida, em lenço ungido, em falsos anjos, em culto aos anjos. Já está tudo revelado. Você quer saber o que Paulo falaria para a igreja brasileira? É aqui que nós estamos vendo. A carta aos Colossenses. A Bíblia é para a igreja brasileira. A Bíblia é para a igreja de todos os povos, tribos, nações e línguas. A Bíblia é para o povo de Deus em todas as épocas. Nós pensamos que não, né? E essa turma, esse falso apóstolo, o anjo Quemael. Meu Deus. Nós vamos ver daqui 2 semanas, culto aos anjos, pretexto de humildade. E o povo vai. Quantas vezes, irmãos, em oração, eu falei, orar é muito bom, seja aqui, seja no monte. Aqui não tem monte, tá? Mas a gente chama de monte. Chama meio do mato, que é gostoso. Orar no meio do mato, orar em monte, orar onde for, orar é bom. O grande problema é o misticismo. Quantas vezes orando? Eu me lembro de uma vez um irmão, em oração, falou, Senhor, mostra-nos um anjo. Nós cremos, mas se o Senhor mostrar um anjo, nós vamos crer mais. Queridos, isso é imaturidade. Para não falar como Deus conhece o coração, para não falar que é falta de conversão, é no mínimo imaturidade cristã. Imaturidade. Se vermos o anjo, vamos crer mais, queridos. Nós recebemos a Cristo pela graça. Receber a Cristo é milagre de Deus. Fazer com que você creiamos no Cristo é um milagre, irmãos. Sinais não convertem ninguém, senão o povo do Egito estariam todos convertidos. Começando por Faraó. Senão o povo da época de Cristo estariam todos convertidos. Nas parábolas de Jesus, nós vimos depois que ele ministrou a multidão. E ele pregou uma parábola e explicou a seus discípulos. Porque a multidão não creram. A multidão não estava listo ouvir. Jesus fala, vocês vêm a mim pelo pão que eu multiplico. Não pela palavra. Se milagres convertessem, irmãos. Milagres são bênçãos de Deus. Milagres ocorrem para a glória de Deus. Os milagres de Jesus eram para apontar que Jesus era o Cristo. Mas a conversão ela só acontece quando o homem ouve a palavra de Deus. O Espírito Santo aplica no coração o seu lavar regenerador. Remove de nossos olhos as escamas. E nós passamos a entender que Jesus é o Cristo. Como a mulher samaritana. Olha que milagre. Quem era aquela mulher? Como ela recebeu a Cristo pela fé. Estava no poço. Adoramos aqui, adoramos ali. Não. Vem a hora em que adorais em espírito e em verdade. Vai, chama teu marido, não tem marido, disseste bem, não tem marido. Teve 5 e agora está na tua casa, não é. Olha que mulher, teve 5 maridos e estava com um que não era marido. O que Jesus fez? Sua condenada, tua perturbação. O evangelho chegou a ela. Ela falou, tu crês? E ela falou, sim, eu creio que tu és o Cristo. Recebeu pela fé. Não tem mérito. Nós cantamos uma canção aqui, Sola Fide.
Essa semana não deu para nós cantarmos, era uma canção bem complicada instrumentalmente. Tá todo mundo dizendo porque ela é complicada, o Sola Fide, né? Não, Sola Gratia. Sola Gratia. E ela fala, foi quando vieste a mim, a tua graça me alcançou. Não, esse não sequer. Esse não. Tua graça me alcançou. Sem mérito algum em mim, me tornou livre. Da morte liberto eu fui, de graça a vida eu recebi. A banda Dort, né? Isso não há um sequer. Que canção. A banda também, Sola Gratia, ele fala, desde o Éden eu pequei. O teu querer eu desprezei. Fui rebelde e fugi do Senhor. Na cruz do Calvário, teu sangue verteste. E agora sou digno de ser chamado Filho de Deus. Caminhar. Assim nós recebemos Cristo, irmãos. Pela graça de Deus. Pela graça do Senhor nós recebemos Cristo. Não por astros. Não por um conhecimento oculto. Então, devemos continuar da mesma maneira. Caminhando por fé. Então, enraizados em Cristo, caminhando, continuando na fé. Enraizados em Cristo é nele estarmos com os nossos alicerces fundamentados em Cristo e em sua palavra. O verso 7. Irmão, que é Cristo o Senhor, né? O Senhor, o dono de tudo. E diz assim, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Essa palavra erradicados é enraizados, alicerçados. Nós, nesta manhã, na escola bíblica, nós falamos sobre enraizados. Então, lendo o texto de João 8, no verso 31, Jesus falou que vocês ouvirem, assim, minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Andar com Cristo é continuar firme na palavra, continuar firme na fé. Não tem como nós dissociarmos aqui a parábola da casa que Jesus constrói. O Jesus fala dessa parábola. Uma casa sobre a areia e uma casa sobre a rocha. Estarem radicados em Cristo, irmãos, nós vamos ver irmãos que o cristão passa por tribulação e permanece firme. Ainda nessa manhã, falando sobre perseverança dos santos, eu citei o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, que diz que todos aqueles que quiserem viver fielmente no Senhor Jesus Cristo padecerão perseguições. Nessa história da igreja nós vemos muitas pessoas abandonando a fé. Verdade que liderança machucou muitas pessoas. Verdade que igreja machucou muitas pessoas no século XXI. Muitas pessoas não querem congregar por causa que foram machucados, mas isso não pode ser desculpa. Todo cristão nessa terra vai passar por um problema, passa por perseguição, passa por duras coisas. Mas um cristão maduro, ele continua, ele permanece. Quem morreu na cruz foi Cristo por nós, não foi homem, não foi pastor. É o que o texto de Hebreus 12 vai nos dizer. Nós estamos rodeados, irmãos, de tão grandes nuvens de testemunhas. Essa igreja está de pé, irmãos, pelo poder de Deus. Pela ação do Espírito Santo, pela palavra de Cristo, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós devemos, então, rodeado disso, permanecer, percorrer a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Andar nele. O apóstolo Paulo, ele fala coisas que ele cumpriu, ele andou em Cristo. E falando das perspectivas de Paulo, irmãos, nós vemos, eu citei na manhã, 2 homens, que nós não paramos para analisar. 2 homens que nós não paramos para ver. Eu citei Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu poder. O homem mais rico da terra, mais sábio da terra. O homem que herdou o trono do rei Davi. E conforme Eclesiastes capítulo 12, no final da sua vida ele constata o quê? Que ele não teve contentamento. Porque ele gastou a sua vida com vaidade. O texto ele está falando dele mesmo. Quando ele dá o conselho, lembra-te do dia do Senhor, lembra do Senhor no dia da sua mocidade? Ele está falando antes que venham os maus dias. Ele está falando dele, chegou os meus maus dias. Chegou, os meus cabelos se embranqueceram. A minha força se falhou. A minha força caiu. Não tenho mais prazer nela. Ele olhou para trás e constatou, vaidade. Todo poder na terra. Ouro, prata, multiplicando o que ele quisesse, que o dinheiro pudesse comprar, ele tinha. E se constatou uma infelicidade. Agora nós olhamos para o apóstolo Paulo,
que falou para, assim como recebeu Cristo, permanecer neles. Como que é o fim da vida do apóstolo Paulo, irmãos, por volta do ano 66, 67, no máximo 68 depois de Cristo? Paulo está preso em Roma e agora não numa casa, numa masmorra, condenado, humilhado pelo mundo, abandonado por vários discípulos. A visão humana, Paulo desprezado, o homem que tinha tudo para lidar bem, o homem que era o príncipe dos fariseus, irrepreensível na lei. Este apóstolo Paulo, sem dinheiro, pobre, com frio, porque pede para Timóteo lembrar, trazer o livro, trazer a capa. Este homem aprisionado, sabendo que a guilhotina vai passar pelo seu pescoço, sabendo que ele vai morrer. Ele não se vê como um frustrado, porque ele andou em Cristo como ele recebeu. Ele olha, irmãos, a melhor coisa que um cristão, que você e eu pode fazer, eu sempre digo para os irmãos, é o que eu almejo para a minha vida, é olhar para trás e não falar como Salomão. Nele não tenho contentamento. É olhar para trás e falar como Paulo. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé, e a coroa de glória está guardada. Irmãos, derrotado na visão humana, mas vitorioso, eleito do Senhor, apóstolo dos gentios, o maior pregador depois do Senhor Jesus Cristo. Não rico, não em bonança, mas satisfeito, porque a única satisfação do homem, o homem só é satisfeito quando ele está em Cristo Jesus. Note isso, irmãos. Irmãos, aqui tem parentes, continue andando em Cristo, continue erradicados nele, e para estarmos enraizados neles temos que estar edificados. Paulo usa a figura de uma árvore enraizada e usa a figura de um alicerce, como a casa construída na rocha, ali encucado a palavra nele, porque como vimos a vida do apóstolo Paulo, meu irmão e minha irmã, continue enraizados, continue edificados em Cristo, porque como eu brinquei nesta manhã na escola bíblica, se nem Salomão, com todo o dinheiro, foi satisfeito, queridos, sem Cristo, imagine nós. A não ser ninguém aqui tem o dinheiro que Salomão tinha. Se tem, está escondendo. Libera o ouro aí, irmão. Pelo amor de Deus. Queridos, a vida de Salomão, ela é uma prova de que todo o recurso do mundo, tudo que você tem, mas buscar os seus prazeres, buscar satisfação fora do Senhor, é uma vida frustrada. É uma vida de frustração. Irmão, se o homem teve... é louco, né? Eu lembro um professor de teologia falou, rapaz, é meio perturbado, né? Porque uma dá trabalho, imagina ele teve 1000 mulheres. Foi o professor que falou, não fui eu. Ele já era casado com seus mais de 50 anos. Teve 1000 mulheres. 700 princesas, 300 concubinas. Lógico que muitos casamentos foi casamento comercial. Ele casou com a filha de Faraó, ganhou terras, casamento político. O homem tinha cavalo à vontade, tinha ouro, tinha prata, tinha tudo o que queria. Deus deu para ele um tempo de paz. Não teve praticamente guerra no período de Salomão. Foi o período que Israel mais se expandiu. Ele fez tudo, entre aspas, curtiu a vida aí. E o final da sua vida, insatisfação. Porque satisfação, meus irmãos, só Deus. Só Cristo. Paulo morre satisfeito. Compreensão. William Tyndale morre satisfeito. Na sua oração fala, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. E ele morre. Sabemos que anos depois o rei Henrique VIII, ao ter acesso a essas escrituras, ao romper com a igreja, sabemos também que romper por causa do seu casamento, mas ele tem acesso às escrituras e ele libera a impressão, libera cópias, libera o conhecimento das escrituras na sua própria idioma. Lutero morre novo, morre satisfeito. Calvino morre novo, irmãos. Nasceu em 509 e morre novíssimo. Morre em 564, se não me engano. Morre novíssimo. E morre satisfeito em Deus. Zwingli morre em 531. 29 de maio de 531, na Batalha de Kempten. Um grande reformador. Morre satisfeito. Nós vemos Salomão arrependido. Todo ouro, toda prata. Nele não tem poder. Irmãos, isso é sério, continuar enraizado em Cristo, porque nós
O dinheiro é bom. Os bens que Deus nos dá nessa terra é bom. Mas se nós depositarmos neles as nossas confianças, a nossa alegria, nós vamos ter uma constatação de Salomão. Nele não tem contento. Então continue enraizados, edificados. Edificados em Cristo. Diante da tribulação, você permanece de pé. Diante da luta, você permanece de pé. Nós olhamos para a vida de Jó. Ele fala, Deus, que maturidade. Eu conheci uma pessoa no seminário, liberalzão, que ele não conseguia acreditar que Jó era literal. Para ele, Jó era uma ficção. Porque não é possível perder 10 filhos e louvar o Senhor. Eu falei, fidelidade. Ele falou, não é porque você não tem fé que a Bíblia é falsa. Que coisa, irmãos. Deus me deu, Deus tomou. Bendito o nome do Senhor. Deus me deu. Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei. O apóstolo Paulo fala isso também. Certo é que nada trouxemos este mundo, nada levaremos. Então, como que nós podemos caminhar nessa vida? Enraizados em Cristo, edificados. Quando vem a aprovação, lembre da palavra de Deus. Quando vem a heresia, como o presbítero Marco Danzetti falou nesta manhã, nós temos uma antena, um detector de heresia. Lembre-se da palavra de Deus. O que é a base para nós sabermos se é certo, se é errado? É a palavra de Deus. É o que ele vai estar falando mais à frente, depois no verso 8. Cuidado, para que ninguém vos engane. Como ele falou, na semana passada nós vimos. Assim digo, no verso 4, ninguém vos engane com raciocínio falazes. Em outro texto, em Atos, Paulo fala que nele nos movemos, vivemos e nos movemos. É em Cristo que estamos afirmados. É em Cristo que nós estamos afixados. Você quer ter uma vida feliz, irmão? Você já ministrei isso. Quer uma vida feliz, que tudo que vai bem, comendo o suor do seu trabalho? Salmo 128 fala, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e cumpre seus mandamentos. Feliz será, comerá do seu trabalho, do suor do seu trabalho, e tudo te irá bem. Permaneça em Cristo. Olhe para Ele. Esteja nele firmado na fé, como o verso 7 continua, né? Confirmados na fé. Não tem como dissociar a fé. A fé ela é uma fé prática, irmãos. Ela não é uma fé fingida. A aprovação ela nos mostra a verdadeira fé. A nossa convicção de doutrina nos mostra a verdadeira fé. Como nos lidamos com a tribulação, quando nós lidamos com as heresias, nos mostra estarmos firmados da fé. E estar enraizado em Cristo, irmãos, é viver uma vida de satisfação e gratidão a Ele. Final do verso. Crescendo, o cristão nunca para, crescendo em ações de graças. Irmãos, não há nada, uma coisa que o que irrita, o que provoca a ira do Senhor é a ingratidão. Se nós pararmos para pensar, se Deus não fizer mais nada em nossa vida, Deus tem bênçãos para nós nessa terra. Deus é um Pai que sustenta. Ora, pede, quais são os seus sonhos? Deus pode realizar nessa terra. Essa missão é salvar a nossa alma. Deus, para o seu povo, vai nos dar muitas bênçãos ainda. Bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Ele abençoa. A prosperidade teológica bíblica ela é verdadeira. Trabalhe que Deus vai te abençoar. Mas se Deus não der mais nada para nós, financeiro, seu trabalho continuar assim, você não ganhar muito mais aumento, você não conseguir mais nada financeiramente. Você não conseguir mais trocar de carro, que é seu sonho talvez, uma casa nova. Se você ficar assim até a sua morte, você tem motivos para louvar e agradecer a Deus eternamente. Não tenho, pastor, a não ser que você não seja convertido. Temos motivos. Se Deus não desse nada para nós financeiramente, se nós não tivéssemos um teto para morar, tínhamos motivos para agradecer a Deus. O capítulo 1 fala, porque Ele nos libertou da escravidão do pecado. Nós estávamos escravos, irmãos. Nós não temos noção do que é isso, que é ser escravo do pecado. Estávamos andando como cegos neste mundo, sem ver Deus, andando rumo ao precipício, ao inferno, à morte eterna. E Ele nos liberta gratuitamente. Que mais motivo temos para louvar esse Deus? Quando questionados, o salmista fala muitas vezes, aonde está o teu Deus? O nosso Deus está nos altos céus, aquele que nos libertou, que nos transformou. Isso é oração com ação de graças. Oração com ação de graças é, Senhor, graças te dou, porque tu é o salvador da minha alma. Graças te dou, porque o Senhor me perdoou, me restaurou, porque o Senhor é o sustentador da minha fé.
Ação de graças. Irmãos, Deus não suporta a murmuração. Ele pune. Quantas vezes, queridos irmãos, a pessoa, está tudo bem? Não está nada bem. 40, 60, 90 anos, não está nada bem. Queridos, Deus nos salvou para sermos gratos, louvarmos a Ele, vivermos para Ele. Nós sempre citamos o Catecismo de Westminster, a pergunta número 1. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Não é sermos hipócritas, sermos falsos, não que não passe por momentos difíceis, mas é a alegria nele. Senhor, obrigado. Seja grato, seja agradecidos. Eu te dou graças, Pai. O Senhor me libertou. Irmãos, precisamos de Deus. Precisamos andar em Cristo, porque não é fácil. Na tribulação você fala, Senhor, ainda assim eu permaneço de pé, porque Tu és o meu Salvador. Senhor, ainda assim eu continuo firme, porque o Senhor nos alcançou. Irmãos, você pode ver que as pessoas que não são gratas a Deus, as pessoas que mais andam para trás, as pessoas que não têm maturidade, nunca não tem uma palavra de gratidão. Falei, Jesus, nós olhamos para trás e vemos isso. Olhamos para o povo do Egito, sai do Egito, primeira aprovação de frente do mar. Gente, irmãos, como Deus é misericordioso, né? A gente não tem paciência como Deus, não, nunca teremos, obviamente. Né? Vai sair do Egito. Tirou a gente do Egito para morrer nesse mar aqui. Jesus. Abre o mar. Isso que eu falo, milagre não converte ninguém, porque se convertesse, já tinha convertido todo mundo ali, que converte a pregação do Evangelho. O povo passa pelo mar. Os carros de farol são afogados, o mar se fecha. Está num deserto, irmãos. Um deserto quente. Tem uma coluna de nuvem durante o dia para guiar e proteger. Deserto é frio de noite. Tem uma coluna de fogo. Está lá para guiar. Está com fome, desce maná do céu. Quer carne, faz chover codornizes. A água está amarga, faz a água doce. Não, tá bom. E sempre, quem nos dera quando estávamos no Egito, que tínhamos nossas cebolas, comíamos nossos peixes. Ingratidão. Qual foi o resultado para esse povo? Para essa geração, 40 anos no deserto, e dos homens de 20 anos para cima, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. Gratidão. O termo murmuração é rosnar, é ficar resmungando. Irmãos, não sejamos um crente murmurento. Não. Seja um crente grato. Na tribulação, ore. Paulo fala o quê? Filipenses capítulo 4. Alegrai-vos no Senhor. Eu digo alegrai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes apresentei em vossa súplica, todo o seu pedido em súplicas, orações e ações de graça. Ações de graça. Senhor, obrigado. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Nós cantamos essa canção, né? Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Tu és o Deus da minha vida. Obrigado, porque as tribulações desse presente século não se comparam com a glória que há de vir. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Romanos capítulo 8, verso 16 em diante. 18 em diante, né? Tenho para mim, por certo, que as aflições desse presente século não são para comparar com a glória que há de ser revelada. A nossa vida é uma peregrinação nessa terra, irmãos. E para cumprirmos com êxito, só podemos fazer isso enraizados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra fique em nossa mente e nosso coração, queridos. Quando vier a vontade de murmurar, lembre-se de Cristo Jesus, lembre-se da cruz. Quando vier, queridos, o desânimo, lembre-se, esteja enraizado em Cristo. Não pare na fé. Assim como você recebeu Jesus, continue como recebemos pela pregação do Evangelho, pela graça, pela fé, para a glória do Deus Pai. Não recebemos por meio de anjos, não recebemos por meio de astros, não recebemos por meio de amuletos, recebemos direto do Pai, do trono do Pai, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele morreu e ressuscitou para o louvor da glória do Pai. Não cessemos, não sejamos enganados, irmãos. Então, muitas pessoas têm dúvida, talvez você tenha dúvida da sua salvação. E andar em Cristo é você confiar totalmente a sua salvação nele. Se perguntar para vocês, irmãos, muitas pessoas falam, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu sou salva. Lembre-se, você confia em Cristo a sua salvação. A palavra dele está em você. Você permanece, assim como você recebeu, você continua andando. De que maneira, pastor? Por fé, não por vista. Pela fé no Filho de Deus.
Nós somos vencedores. Todo mal é apartado de nós. Tudo podemos nele, pois ele é o nosso fiel e bom pastor, digno de receber toda a honra e glória. Quando vier o desânimo, irmãos, lembre-se de Cristo. Como você recebeu a Cristo, continue. Lembre-se que você tem uma carreira a se cumprir nessa terra. Você tem um percurso a percorrer e nós devemos que percorrer olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Não se esqueça, irmãos, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Salvador. Não se esqueça que, por mais difícil que esteja este mundo, por mais dificultoso que esteja a nossa geração, o Senhor continua no trono, reinando. E Ele está em nossa vida, Ele está em nossa família, a toda boa dádiva, a todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, vem do alto dos céus. É derramado em nós. Então, cresçamos, queridos, em ações de graças. Cresçamos em Cristo, bendizendo aquele que nos salvou, aquele que nos libertou. Consagre a Deus tudo que você tem. E os teus planos serão estabelecidos. Que Deus abençoe sua casa e sua família, meu irmão, minha irmã. Que Deus te guie todos os dias. Que você e eu estejamos enraizados em Cristo. Crescendo, andando nele como recebemos. Edificados nele. Confirmados nele. Na fé. Para a glória do Deus Pai. Deus abençoe em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você, meu irmão. E eu convido você, meu irmão, neste momento, a orar uma ação de graças. Para pensar o que Deus fez em sua vida por meio de Cristo. Lembre-se de quando você recebeu Cristo. Lembre-se de quando Cristo entrou em sua vida. Aquela alegria triunfante. Aquela graça de sentir os pecados perdoados. Lembre-se do que Ele fez naquela cruz. Mas lembre-se que Ele não ficou na cruz, Ele ressuscitou. Você tem motivo, meu irmão, minha irmã, para agradecer? Você tem motivo para crescer na graça de Deus? Lembre-se dos dois personagens bíblicos, homens bíblicos que eu citei. Qual é o fim que você quer para a sua vida? Sem o dinheiro de Salomão e olhar para trás e falar, não tem contentamento? Ou como o apóstolo Paulo fala, Senhor, obrigado, porque eu comprei a carreira. Assim como recebemos Cristo, queridos, continuemos firmes. Porque em breve Jesus virá nos buscar. Essa peregrinação vai passar. A dor vai passar. O sofrimento vai passar. Mas a comunhão com Ele é eterna. Oremos. Senhor Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Pai. Senhor, pedimos que esta palavra venha à nossa mente, ao nosso coração, Senhor. Nós venhamos estar erradicados, enraizados, alicerçados em Cristo, confirmados na fé. Que diante da luta, da potestade, das tribulações, Pai, nós lembremos de quem Cristo é. Senhor, que neste mundo nós não venhamos ser levados pelos ventos de doutrina, Pai. Sejamos cristãos maduros, Senhor, firmados em Cristo. Diante da heresia, nos posicionamos. Não queremos isso porque nós não é a verdade. Diante do emocionalismo, não queremos porque nós recebemos a Cristo. É Cristo o Senhor, Cristo é o Salvador. A salvação é uma obra totalmente tua, ó Pai eterno. Senhor, e pedimos a tua graça em nós. Pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, nos edifique em Cristo, Pai. E estarmos edificados, conforme nós vemos a parábola de Jesus, ouvir a tua palavra, Senhor, e crer. Senhor, que nós venhamos cavar fundo, Senhor, e estacar os nossos alicerces em Cristo Jesus, Pai. Senhor, obrigado porque tudo está no controle da tua vontade. Obrigado por nos conceder uma paz que excede todo entendimento. Obrigado pela salvação, pelo perdão dos pecados, pela vida eterna, por nossa família, pelo casamento, pelos filhos, Senhor, pelas bênçãos materiais, Senhor, por todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Obrigado, Senhor, por todo o dom perfeito que vem de ti, Pai. Nos ensina a crescer, Pai, e ser gratos, crescer em ação de graça, Senhor. Não nos deixe desviarmos, Senhor, para doutrinas heréticas, Pai, mas andarmos firmes em Cristo. Senhor, assim como o Senhor nos alcançou, assim como Cristo veio em nós, assim como recebemos Cristo, nos ajuda, Senhor, a prosseguir em fé, santificação, na graça, para o louvor da tua glória.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos irmãos? Podemos assentar por um momento?